Obrigado, gente. Obrigadão. Deus abençoe vocês. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Nós vamos começar a ler a partir do verso 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13. Todo mundo de Bíblia aberta? E por favor não feche, porque nós vamos usar a Bíblia. Eu não tenho um discurso para fazer, eu tenho uma porção das Escrituras para expor. Então mantenha a Bíblia aberta, porque o que ela tem a dizer tem tudo que nós precisamos. O que eu acho ou penso não importa muito, mas a Bíblia tem que falar conosco nessa oportunidade. Eu tinha pedido a banqueta, disse que ia estar aqui, agora não estava lá. Você me ajuda aí. Vamos ler, irmãos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem, queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o chamado de Jesus aos seus discípulos. O Senhor Jesus não escolheu essa turma aqui assim, de pronto. Não. Se você for fazer uma pesquisa mais acurada do texto, do contexto e do tempo, desde quando Jesus surge, é batizado por João e começa a caminhar com as pessoas que vão se tornar seus discípulos, até ele escolher, observe, que diz que ele escolheu os que ele mesmo quis. E no verso 14, diz que dos que ele quis, ele designou 12. Então assim, de pronto, não é você que escolhe Jesus. Você não escolheria Jesus. Porque o ser humano não busca Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, desde a queda do homem, ele deu as costas para Deus e não se interessa por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz que nós, outrora, éramos pecadores. Hoje nós somos filhos de Deus. Mas ele afirma isso: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, antes nós andávamos de longe de Deus e ele nos deu vida. Desde a eternidade que Deus está de olho em você. A Bíblia diz que Deus te conhece desde o ventre de sua mãe, Salmo 139. E diz que cada um dos seus dias
estão contados e determinados. Por isso, assim, você ficar com medo de morrer de Covid é bobagem. Você vai morrer do que você vai ter que morrer. Deus sabe do que você vai morrer. Você é que não sabe. E é melhor que não saiba mesmo. E muito menos o dia, né? Vai que é amanhã. Pegou geral, ninguém quer saber esses negócios, não é? Por isso que Deus não nos deixa saber. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então Deus não nos chamou agora. Deus nos chamou na eternidade. A Bíblia diz que Cristo foi imolado como cordeiro desde a eternidade. Então o plano de Deus a seu respeito não foi bolado no tempo, foi bolado na eternidade. Para acontecer no tempo. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Então, quando Deus criou todas as coisas, e Ele pensou em você, pensa nisso, se isso não é chique demais. Que Deus pensou em você. Quando alguém falar que não gosta de você, você diz, tudo bem, dá licença, mas Deus gosta. E eu gosto de mim, porque se Deus gosta de mim, eu gosto de mim também. A Bíblia diz que Deus nos ama antes que nós possamos ter notícia dele. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Para além disso, na eternidade, Ele como Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. A única expressão de fé que existe no mundo, no planeta e na história, que não é um esforço daqui para cima, que não é um esforço humano em busca de uma divindade, é a fé evangélica, bíblica, cristã. Porque hoje tem fé evangélica que me parece não ser cristã. Porque tem pouco de Cristo. Qualquer religião é o homem buscando alguma divindade. A fé cristã é Deus buscando a sua criatura. Deus enviou Jesus Cristo para que Ele viesse ao mundo e se manifestasse a nós. Razão porque em Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita manifestação da esperança do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, a graça se manifestou para nos educar para uma vida sensata, justa e piedosa. Não parece muito com a vida como ela rola por aí. Então Deus intencionalmente veio ao encontro do homem para trazê-lo para um relacionamento pessoal com ele. E é o que acontece aqui. Porque diz o texto, quando ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Você foi chamado que dia? Você pode não lembrar, mas você foi chamado o dia que o Evangelho te atraiu e que você reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós somos chamados pelo Evangelho. É o chamado do Evangelho que nos leva a Cristo. Aí você diz assim, pois é, o dia que eu ouvi, eu decidi. O dia que você ouviu, Deus te convenceu. Porque ninguém busca a Deus. Ninguém entende as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Foi o Senhor Jesus que disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, na verdade, quando você creu, Deus já tinha trabalhado em seu favor. Quando você se arrependeu e creu, o Espírito de Deus já tinha trabalhado para te convencer e te levar ao arrependimento para que você pudesse crer. E a própria fé que você exerceu é um dom de Deus. Irmãos, o texto diz que Jesus chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então,
Quando todos vieram para estar junto dele, diz o texto sagrado, designou 12 para estarem com ele. Os 12 são os 12 apóstolos. O nome dos 12 apóstolos está no fundamento da Nova Jerusalém. Hoje tem apóstolo pra caramba por aí, não tem não? Está sobrando aliás, tem mais apóstolo do que pastor hoje. Mas lá no céu só vai ter 12. Foi os que Jesus escolheu. Os que se autodenominaram vão ter que se contentar a serem chamados de servos. Porque lá não tem pastor, lá não tem missionário, lá não tem profeta, lá não tem apóstolo, lá tem servos do Deus Altíssimo e os seus servos os servirão por toda a eternidade. Meu queridão, servir lá é outro papo. É num lugar glorioso. É ao próprio Deus Criador e sustentador da vida. Mas lá não tem status. Lá a glória é de um só. Só um vai ser chamado de Senhor e de Todo-Poderoso, que é o próprio Deus. Irmãos queridos, para que Jesus nos chama através do Evangelho? Para que você converteu? Para que você é chamado de crente no Senhor Jesus Cristo? O texto diz, é para estar com Ele. Não é para o culto. O culto é um momento, quando todos reunidos como igreja, porque igreja não é este lugar é um templo, igreja é o povo, porque igreja é a assembleia. A palavra para a igreja, no original bíblico, é a assembleia. Aí você diz assim, então a Assembleia de God está na vantagem. Num certo sentido, está. Porque a Assembleia de Deus é a igreja. A palavra eclesia ou eclésia é a assembleia, reunião do povo. Então a igreja não é o lugar, a igreja é a reunião do povo que Jesus escolheu por sua graça e misericórdia. E a igreja precisa estar junto dele. A questão é quando a nossa vida cristã se resume à liturgia. Liturgia é o que está acontecendo aqui. Mas se a nossa vida espiritual circunscrever a 1h30 de culto por semana, nós estamos no sal. Segundo Jesus, é para a gente estar junto dele, o tempo todo com ele. Vida cristã não tem horário. É o tempo todo, é o dia todo e todo dia. É no trabalho, é em casa, é tomando banho no chuveiro, é fazendo amor. Os casados, hein? Segura a onda. Boa, lógico que é boa. É no campo de futebol. Juiz, Deus abençoe sua mãe. Crente só pode falar isso, porque o que ele vai xingar a mãe de juiz? Não, mas é uma hora dessa que você vê o crente, né? No trânsito, o sujeito dá aquela cortada em você, e você levanta a mão para fora. Irmão, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com sua mão? Faz assim, ó, paz e amor. Porque senão, né, irmão? Uma vez um cidadão fez isso para um pastor que trabalhava comigo lá em Cuiabá. O sujeito levantou, mas levantou um só. O do meio. A ovelha para o pastor, no trânsito. E ele veio me falar todo doído, o pastor. Eu falei, irmão, enquadra o cidadão. Chega junto e diz, o que é isso, companheiro? O miserável era regente do coral. Né? Que levantava aqueles dedos lá para reger, né? Mas no trânsito, ó. Crente de horas vagas. Crente de horário marcado. O Senhor Jesus nos chamou para a gente ficar perto dele. Quando a gente fica perto dele, ele nos afeta, ele nos transforma, ele nos influencia, ele nos constrange ao que é bom e ao que é decente e ao que é certo. Agora, como é que eu fico perto dele? Não dá para ficar perto dele se você não lê o que ele falou.
Se você não lê as histórias registradas na Bíblia Sagrada, de como ele agiu e reagiu em cada situação. É preciso observar. Se somos discípulos dele, precisamos segui-lo. Precisamos imitá-lo. E não há como imitar Jesus só com culto. Não. Tem que ser no dia a dia. Então a gente tem que melhorar como pessoa. O evangelho tem que me afetar. O evangelho tem que me salgar. O evangelho tem que mudar o padrão e a estrutura do meu vocabulário. A palavra de Deus diz que quando a gente abre a boca, a gente deve abençoar o irmão. A gente deve encorajar o irmão. Mas às vezes você abre a boca, ao invés de encorajar, você desanima. Ao invés de empurrar para frente, você empurra para trás. Ao invés de gerar consolo, esperança, você gera desespero e desânimo. Porque você abriu o seu bocão e ao invés de abençoar, você amaldiçoou. E você esqueceu que a Bíblia diz: abençoai, não amaldiçoeis, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança. Se alguém te feriu, te ofendeu, entrega nas mãos de Deus, é com ele, não é com você. Nós não podemos fazer justiça própria, porque nós vamos pecar, nós vamos errar na medida. Então o Senhor Jesus, Ele nos chama para estar com Ele. Segunda coisa, e para os enviar a pregar. O que Ele fez aos 12, que são os fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja, queridos. Não vai ser uma cidade parecida com Campinas. Grande, não. Ali, na verdade, a habitação de Deus habita no meio do seu povo. A Nova Jerusalém não é outra coisa senão a igreja gloriosa reunida para adorar a Deus, e Deus habita no meio dela. E o fundamento, o que sustenta essa igreja é o ensino dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, é a interpretação que eles deram aos ensinos de Jesus. Então, quando diz, e os enviou a pregar, não é só eles, não somente eles, nós também somos enviados. E aí você fica pensando assim em termos de, bom, se Jesus me chamou para andar perto dele, para pregar, eu estou perdido porque eu não sei. Eu não conheço nada de hermenêutica, que é a ciência, a arte da interpretação bíblica. Eu não entendo nada de exegese, que é o estudo do sentido bíblico na língua original. Eu não sei homilética, que é a arte de preparar um sermão estruturado. Não precisa saber nada disso não, irmão. Quando diz aqui os enviar a pregar, esquece o púlpito. E pensa no seu testemunho, pensa no impacto da sua influência, da sua maneira de ser e de viver, no seu ambiente de trabalho, de maneira que as pessoas sejam influenciadas por você. As nossas palavras são importantes, elas são importantes, mas de repente o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser, de agir, de reagir, é tão impactante que as palavras não são necessárias. O nosso exemplo mostra para a pessoa a graça e a presença de Deus. Assim como a nossa ignorância, a nossa estupidez, a nossa grosseria afasta as pessoas, generosidade, bondade, amor atrai pessoas. O que Jesus está dizendo é que Ele nos chama para estar perto dEle, para aprender com Ele. Se você observar os sermões de Jesus, eram conversas com o povo. Ele passava os princípios do reino e os valores do reino contando histórias. Ninguém contou história como Jesus. Foi o maior contador de histórias que já pisou nesse planeta. E os bons contadores de histórias hoje, todos leem sobre Jesus. Jesus sabia contar uma história sensacional. Ele usava a natureza. Ele usava as aves, ele usava os campos, ele usava os mares, os peixes, ele falava das pessoas. Ele usava a agricultura, a floricultura também.
Jesus tinha cheiro de gente. Um fariseu, e eles estão aqui no contexto. Se você observar, logo aí, verso 20, diz que ele foi para casa depois que despediu a turma toda. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam nem comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, que ele nem comendo estava, porque tinha que atender todo mundo, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aí entra a turma, os bacanas aí, verso 22. Os escribas, os que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beelzebul. Os escribas eram aqueles que cuidavam do texto sagrado, os religiosos do templo. Rapidamente estavam julgando e condenando Jesus, dizendo que aquele frenesi dele todo era porque ele estava possesso de um demônio. Ser religioso tem pouco valor, nenhum valor diante de Deus. Deus não se impressiona com a nossa religiosidade. O que move o coração de Deus é o nosso coração. É a nossa maneira de viver, é a nossa atitude. Não é a nossa posição ou status que a gente possa ter. Você sabe que na igreja, na comunidade, os aqui que são mais velhos na fé, podem até pensar assim, você sabe com quem você está falando? Eu tenho 920 anos nessa igreja. Só Matusalém tem mais experiência que eu, não é? Para Deus não conta, meu irmão. O recém-chegado, o novo na fé, o que ainda não sabe nem abrir a Bíblia direito e está precisando de aprender, nós, os mais antigos, devemos ensinar. Mas nós precisamos saber que Deus tem uma família só. E na família de Deus não tem filho predileto. Na família de Deus nós somos todos irmãos. É para viver. Os fariseus sabiam muita lei, mas eles não viviam de acordo com a vontade de Deus. O que Jesus está querendo é que a gente viva de tal maneira que a nossa vida seja útil para aqueles que convivem conosco. Os enviar a pregar. Jesus está te enviando todo dia. Quando você vai para o trabalho, é Ele que está te enviando. Quando você vai fechar um negócio, Ele está lá, está vendo. Está vendo. Quando você está se relacionando intimamente com sua esposa, Ele está lá. A Bíblia diz que Ele está lá. A Bíblia diz que Ele é testemunha do seu casamento. Que Ele é presente quando você é fiel e quando você é infiel com a sua mulher ou com o seu marido. A Bíblia diz que Deus vê tudo, nada se esconde, nada escapa ao escrutínio do seu olhar. Ele é revelado no Apocalipse como aquele que tem olhos como chamas de fogo, penetrantes. Sim, Ele nos chama para estar com Ele. Ele quer intimidade conosco, Ele quer proximidade conosco. Ele nos envia a pregar, Ele quer que nós sejamos úteis na vida cristã para a vida de outras pessoas. Não só frequentador de culto, mas gente que vive o Evangelho de maneira que a vida que vive inspira outros a querer viver também. E diz que ele designou 12. Simão, está aí no verso 16. Simão, a quem chamou, acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, filhos do trovão. André, que é irmão de Pedro. Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é o Levi, chamado lá na coletoria. Tomé, Tiago, aqui é outro Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um partido político de esquerdona, assim, sabe? Zelote seria hoje o PSOL. Só que não tinha lá no programa de governo deles o aborto, liberação de drogas, profissionalização da prostituição, não tinha. Esse partido aí é cheio dessas encrencas. Nessa época não tinha, mas era reacionário. Era do tipo que pegava na espada, se necessário fosse. E Jesus chamou um sujeito desse para ser discípulo dele. Sabe o que significa isso?
Deus não é seletivo. Deus não chama os religiosos bonzinhos. Deus chama pessoas. E pessoas podem ser zelotes, podem ser agressivas e violentas. E o evangelho vai entrar e vai fazer dessa pessoa uma nova criatura. Ele fez do zelote aqui uma nova criatura. Esse zelote aqui morreu como um mártir para não negar a sua fé. Irmãos queridos, o último é Judas Iscariotes, que foi quem também o traiu. E por que traiu? Dinheiro. Ganância. Jesus disse que ele metia a mão na sacola das ofertas. O bicho era complicado. O dia que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele perfume de nardo puro sobre Jesus, ele já saiu fofocando. Que absurdo, você viu, a mulher quebrou e ele não fala nada. Esse dinheiro dava para ajudar os pobres. Ele não estava preocupado com o pobre. É igual, me desculpe se tem político na área aqui, a maioria dos políticos fala de pobre, fala de ajudar, mas o negócio é outro. Você está entendendo? Ele falou de pobre, mas ele não estava ligando para pobre. Ele queria era pôr a mão na grana. Aquele perfume vendido dava um bom dinheiro. E por fim ele vendeu o próprio Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Você disse, mas Jesus errou na escolha. Não foi ele que escolheu os 12? Foi. Nenhuma empresa de consultoria escolhia nenhum dos 12. Fazendo o apanhado na consultoria, ia arrumar defeito para Pedro, para Bartolomeu, para Tomé, para todos eles. Só iam dizer que bom era mesmo Judas, resolvido. Judas sabe o que quer, determinado, ambicioso. As consultorias humanas muitas vezes olham as virtudes que, na verdade, são problemas de caráter. Humildade hoje não é uma coisa bem vista. Mas no reino de Deus é o que faz uma pessoa respeitar a outra. Que Deus nos ajude a entender que Jesus nos quer perto dele, para que a gente não se torne um Judas Iscariotes. Porque o próprio Judas negou Jesus, traiu Jesus e foi desgraçar a sua vida. Os outros ficaram, todos o traíram, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, eles encararam os leões, eles encararam Roma, eles encararam até o desafio da própria morte. E todos eles, exceto João, morreram como mártires. Ou crucificado, ou pela espada, ou pela flecha, ou pela lança. Irmãos queridos, Jesus os chamou para os enviar. E Jesus te envia todo dia para o ambiente do seu trabalho, para a sua casa, ou para o trânsito que você tem que encarar. Todo dia você tem que ser alguém perto de Jesus que manifesta o conhecimento de Deus através do que você faz. Mas diz aí que também os chamou para exercer autoridade de expelir demônio. Irmão, expelir demônio não é quanto poder você detém. Tem nada a ver com poder. Expelir demônio tem a ver com autoridade espiritual. Quando o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou na terra de Gadara, tinha um homem lá, possesso por uma legião de demônios. E Jesus mandou sair. E eles saíram, causando destruição, mas eles saíram. E aquele homem foi restaurado a ponto de que o texto diz que ele estava assentado em perfeito juízo. E quando o povo da terra viu aquele homem que agredia todo mundo, que vivia como um bicho, fétido, não tomava banho, unhas enormes, descabelado, desgrenhado, mais parecia um animal do que um ser humano. Ele vivia preso por correntes de tanta violência, ele quebrava as correntes, mas quando Jesus chegou ali, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, que tenho eu contigo? E Jesus disse, sai deste homem, espírito imundo. Autoridade. Deixa eu te contar uma historinha que aconteceu comigo. É por causa da coluna mesmo, eu tenho que cuidar dela. Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma descansadinha aqui, viu? É só por isso. Uma vez, eram as 3 da manhã, o telefone tocou, não existia celular na época. Era aquele ganchão.
na beira da cama, tocou, eu assustei, 3 horas da manhã, atendi. Pastor, é o senhor? Falei, eu acho que é, né? Você ligou para mim. Ele falou, pastor, é fulano. Falei, sei, o que está acontecendo, irmão? Não, o senhor precisa vir aqui em casa. Falei, 3 horas da manhã, santo varão. O que eu vou fazer na sua casa? Não é que meu vizinho está possesso. Falei, vai lá e mande embora. Falou, pastor, mas eu não tenho experiência. Falei, você não precisa de experiência, você precisa de autoridade. Você é crente, filho? Sou. Ele era um alcoólatra, eu tinha acompanhado o processo dele de libertação, acompanhado a família. Estavam firmes na fé. Eu falei, varão, você é crente? Sou, pastor, sou crente. Jesus mudou minha vida, tenho absoluta convicção da minha fé. Eu falei, então você vai lá no seu vizinho, você fala lá para aqueles demônios, para eles ir embora em nome de Jesus Cristo. Ele disse, pastor, e se eles não obedeceram? Eu falei, eles não são doidos? Você não está mandando em seu nome, você está dizendo que é em nome de Jesus Cristo. Você acha que eles vão ter autoridade para resistir à autoridade de Jesus? Você é crente, né? Não, sou crente, pastor. Eu falei, então vai lá e manda os demônios embora. E me deixa dormir, meu filho, 3 horas da manhã. Aí desliguei o telefone, passam uns 20 minutos, ele ligou. Pastor? Eu falei, diga, meu irmão. Não é que saiu? Eu falei, mas é lógico que vai sair, meu irmão. Porque não é poder seu, é autoridade em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus nos chama para perto dele, para nos enviar em missão e para nos dar autoridade. Porque você, por vezes, vai encontrar situações que há uma declarada opressão maligna ou uma presença maligna na vida de um amigo, de um colega de trabalho, e você vai precisar de usar da autoridade de Jesus para abençoar essa pessoa. Não é que você é o cara, a cara. Você é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Mas a autoridade é de Jesus. A Bíblia conta a história de um cara, uns caras que eram filhos de um sumo sacerdote, chamado Seva. E eles tinham visto Paulo expulsar os demônios. E eles chegaram então e disseram assim, esse negócio é interessante, nós vamos também fazer isso. E aí acharam um possesso lá, e eles chegaram e deram no demônio, dizendo assim, vai sair agora. Vai sair. Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saiam. E diz que os demônios deram uma surra nos caras, porque o demônio respondeu, Jesus Cristo, Paulo, nós sabemos quem é, e Jesus Cristo também, mas vocês nós não sabemos quem é não. Diz que apanharam dos demônios de ficar pelado, saíram correndo pelado. Por isso que eu perguntei para o meu irmão lá, você é crente? Você tem certeza da sua conversão? Eu sou crente em Jesus. Falei, então você vai lá e manda os demônios embora e me deixa dormir em nome de Jesus Cristo. Porque a noite, irmão, foi feito para dormir. Foi para sair 3 horas da manhã para expulsar demônio, não. Só se for absolutamente necessário. Agora, você sair porque um crente não dá conta de fazer o que a Bíblia diz que é para ele fazer, aí é você não ajudar o irmão a crescer. Quero te dizer que há 2 semanas atrás, eu fui a Belo Horizonte visitar meus irmãos, e quem me recebe na porta da igreja? O diácono, esse varão das 3 da manhã. Até hoje, firme na sua fé, com a mulher na igreja, com seus filhos na igreja. O nome dele é Jânio. Está lá o varão, abençoado por Deus. Não precisa de um pastor para isso. Precisa de um crente que tem autoridade porque anda perto de Jesus. Jesus nos chama a andar perto dele. Não precisa ser uma celebridade não, irmãos. Pedro era pescador. Pedro era um simples pescador. Pedro mal sabia escrever. Se Pedro fosse fazer um ó com o fundo de uma garrafa, ainda podia errar. A Bíblia diz que Pedro tinha uma deficiência cultural. Ele era meio grosseirão. Imagina a mão de Pedro e o pé dele, pescador. O dia que o sujeito ameaçou Jesus, ele pegou a espada do soldado e, reativo, cortou a orelha do soldado. A orelha porque o cara fez assim, né? Porque, na verdade, ele queria cortar o pescoço. E Jesus chama a gente assim para ser discípulo dele? Chamou a mim, chamou você. Ele não chamou ninguém do templo em Jerusalém, já observou isso.
dos 12 apóstolos, ninguém era de Jerusalém, ninguém era do centro cultural de Jerusalém, ninguém era do templo glorioso, ninguém era dos fariseus ou dos saduceus. Jesus, quando escolheu os discípulos, ele foi lá para Galiléia, porque o povo da Galiléia era desprezado. Ele escolheu gente que ninguém queria. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões, vivamos hoje de maneira sensata, justa e piedosa. Piedoso é aquele que leva a Deus a sério, que leva a Bíblia a sério. Irmão e irmã queridos, essa semana, chega mais perto de Jesus. Foi para isso que Ele te chamou. Vai para a palavra. Não fica estéril, seco. Vai beber água fresca na fonte, que é a palavra. Vai comer o pão vivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, se alimentando da palavra. É a palavra que vai nos quebrantando, que vai nos mostrando que nós temos que voltar atrás, porque nós erramos, voltar atrás e pedir perdão. Falamos de maneira que não devia, me perdoe por ter sido tão impertinente ou tão deselegante, ou por ter sido tão injusto. O Evangelho trabalha o dia todo e todo dia na nossa vida. Que Jesus nos ajude a ser crentes. Amém, irmãos? Porque ser religioso e frequentador de igreja não é exatamente o que Deus espera de nós. Ele quer que esse negócio funcione todo dia, o dia todo, independente do lugar ou da pessoa com quem a gente conviva. Ele quer ver graça, misericórdia, bondade e generosidade se manifestando em nós e através de nós. Lá no capítulo 2 de Hebreus, se não me falha a memória, verso 18, diz que Deus é misericordioso e fiel sumo sacerdote através de Cristo. Misericordioso porque Ele não usa da sua justiça, nós estaríamos perdidos. Ele usa de misericórdia. E Ele é fiel sumo sacerdote, porque embora para conosco Ele seja misericordioso, diante de Deus, Ele permanece fiel como sumo sacerdote, nos apresentando a Deus. Jesus nos ama nesse nível. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Que essa semana seja uma semana diferente, seja uma semana intencional, que você escolha ficar mais perto de Jesus. Esse livro me aproxima dele. A revelação que está aqui revela o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu não dou conta sozinho, e revela para você também. Ore mais. Orar mais não é arrumar um horário onde tem uma reunião de oração. Sabe por que existe reunião de oração? Para ver se a gente ora um pouco. Porque quem ora mesmo, ora em todo o tempo. Linguagem de Paulo, em Efésios 6, verso 18. Paulo fala de orar em todo o tempo no Espírito. Orar em todo o tempo no Espírito é estar sintonizado com o Espírito de Deus, é viver o dia todo, em qualquer lugar, na presença de Deus. Como eu costumo ilustrar aqui, está na cozinha cozinhando, fala com Deus. Está no escritório trabalhando, de vez em quando fala com Deus. Está no trânsito, no volante. Se tem uma coisa que a gente precisa muito fazer no volante, é falar com Deus. De preferência de olho aberto, eu sempre vou dizer isso. Perde a ideia de que para orar tem que fechar o olho. A Bíblia não diz isso. A gente fecha o olho é para não ficar olhando o que não deve. É para não perder a concentração, não é? Porque eu estou orando aqui, você está orando aí você fica olhando, daí a pouco você começa a olhar como é que o povo reage na oração. Aí você fica observando, você fica fora do ambiente da oração. Mas você pode orar de olho aberto, você pode orar deitado, você pode orar em pé. Sabe por quê? Deus te conhece desde o ventre de tua mãe. Antes de você colocar uma cueca, uma calcinha, Deus já te viu. Deus sabe quem você é. Deus te conhece pelo avesso. Deus te conhece na boa, minha santa, e te conhece de TPM. Deus te conhece, meu irmão,
o dia que você está educado e o dia que você está um cavalo dentro de casa. Deus vê tudo. E é por isso mesmo que nós precisamos dele. Porque se ele não nos ajudar, nós vamos ser religiosos de culto. E Deus quer piedosos de vida. Não importa o lugar. Não é que a gente não vai errar. Mas quando errar, a gente vai receber de Deus ajuda para voltar para a sua presença. Para se arrepender e para se quebrantar. Amém? Lembre-se, você é um abençoador. Você não é um amaldiçoador. Nesses tempos de redes sociais tão agressivas, seja dócil, seja misericordioso e seja amoroso. Não troque farpas, não troque acusações. Não faça isso. E nem se exponha demais. Eu vi um documentário de um especialista do ramo dizendo que as pessoas não dão conta de se expor a tanta gente. É por isso que tem gente que se expõe nas redes sociais e aí alguém começa a falar da pessoa, tem gente suicidando, porque não aguenta. Nós não fomos criados para ser expostos a multidões. Nós somos criados para isso, para ficar perto dele, para intimidade, para relacionamento, para ter família, para viver numa comunidade. Mesmo aqui que nós não somos uma igreja grande, nos tempos normais nós teríamos aqui 400 pessoas no culto. Agora nós temos 100, 120 hoje, em torno de 120. Mas você não tem conhecimento e intimidade com todo mundo que está aqui. Você vai se relacionar com parte. Mas todos nós precisamos nos relacionar. Tem uma amiga que me disse assim: eu vou à igreja há 3 anos, eu não conheço ninguém. Ninguém. Falei, mas vai conhecer. Eu vou te ajudar a você conhecer pessoas dentro da igreja. Não fique sozinho, não. Porque Deus não criou você para você viver na solidão. Ele te criou para experimentar a solitude, mas não a solidão. Você é parte da família de Deus. Nós somos irmãos e Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. É disso que trata Hebreus 2. Foi nesse contexto que eu citei Hebreus 2. Ele se tornou nosso irmão. Deixou de ser o unigênito Filho de Deus para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos esses irmãos. Nós somos esses irmãos. Diferentes, mas somos. Que Deus nos ajude. Amém? Deus te abençoe muito essa semana. E te ajude a ir para frente. E no que depender de você, essa igreja aqui pode ser melhor. Porque no que depender de mim, essa igreja aqui pode ser melhor. Se todo mundo assumir que depende de cada um de nós, nós ajudamos essa igreja a ser uma família. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Eu quero orar nesse instante. Você podia ficar em pé, para dar uma descansada, né? Vocês já ficaram muito tempo sentados. Esticar aí o esqueleto e já ir preparando para ir para casa. Senhor amado, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Porque o Senhor, através das Escrituras, nos ajuda a perceber que o Senhor é Deus que se relaciona. O Senhor não é um Deus oculto que se esconde. O Senhor é um Deus que se revela, que tem nome, que expressa a sua vontade. E por meio de Jesus, o Senhor veio a este mundo para nos adotar e nos tornar filhos teus. E agora que nós nos encontramos no Calvário e que temos como ponto de encontro a cruz de Cristo, fomos tornados uma família. Nos ajude, Senhor, como família, a nos importar, a cuidar uns dos outros, a ajudar uns aos outros, a apoiar-nos mutuamente, Senhor.
Por favor, nos ajude. Nos ajude a não insistir na receita religiosa. Nos ajude a ousar acreditar que o Senhor deseja mais proximidade contigo e uns com os outros. Abençoa os teus filhos e filhas que vieram aqui hoje. Dá-lhes uma semana onde o experimento de intimidade contigo se manifeste na leitura da Bíblia, no momento que orar, no momento da angústia e da apreensão, clamar para receber consolo. Senhor, permita que o teu povo tenha encontros contigo e experiências com o Espírito Santo durante esta semana. Surpreende-nos, ó Deus, e enche o nosso coração de gozo espiritual, de paz espiritual, mesmo no meio desta pandemia. Abençoa os teus filhos e filhas, supre necessidades, abre portas, abre caminhos para o teu povo. Opera, Senhor, nesta semana, milagres, coisas que os teus filhos vão dizer, só Deus poderia operar isso, Senhor. Surpreende o teu povo essa semana, para que domingo, quando nos reunirmos de novo, alguém possa dizer, foi comigo assim, e o outro possa dizer, Deus me visitou. Senhor, nos permita experimentar tempos de culto que não sejam meras liturgias, sejam encontros de fraternidade cristã, de amor e de testemunho do mover de Deus. Ó Senhor, faz isso, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o amor de Deus, irmãos e irmãs, a graça maravilhosa, bendita e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Salvador, a comunhão, as consolações, a alegria, o fervor, a doçura do Espírito Santo, sejam sobre vós, sobre o vosso lar, durante toda essa semana, até que Jesus Cristo volte. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Nós vamos